Olha, Sirmar Antunes é um negro em constante movimento. Nego velho, 6.1, que aprendeu esses 41, 42 anos de arte cênica a conviver com a diversidade e fazer com que cada vez mais estas demandas funcionasse a meu favor. Ou seja, eu uso como mecanismo de defesa o contra-ataque. Ou seja, antes que me ataque, já estou atacando com o meu olhar. Como quem diz, eu estou sabendo que vai me atacar, então vai com calma. É mais ou menos assim que eu tenho levado a vida e tenho gostado. Esse é o Sirmar Antunes, o ator, o homem, o negro, o irmão, o familiar e tal, o amigo. Olha, eu comecei no teatro amador, com muitos garotos, nos anos 70, início lá dos anos 70, 73, 74, por aí, num grupo de teatro em Canoas, e fazendo uma peça chamada O Homem que Deve Morrer, que na verdade era a Paixão de Cristo. Foi a primeira peça que eu fiz levada a público, no teatro de rua, e a gente fez para mais de 11 mil pessoas, e ali eu senti o gosto do público e continuei com esse grupo, fazendo outros trabalhos. Mas eu tive uma meta de fazer cinema. Eu queria ser ator e não especificamente ser um ator Eu não tinha essa consciência do valor do veículo de cada trabalho, sim o valor do trabalho. E eu queria colocar o meu trabalho na tela porque a minha mãe e minhas tias me levaram muitas vezes a assistir alguns filmes em que estava lá um cidadão chamado Grande Otelo. Sebastião. Sebastião de Souza Prata. Esse cidadão foi que me inspirou a eu querer fazer cinema, querer ser um ator de cinema. Porque era como referência de ator negro que eu via nas telas, é isso que eu quero fazer. E foi esse querer fazer cinema que me fez estar até aqui agora sendo ator de teatro, um ator. Foi essa busca. Então, foi mais ou menos isso. Eu comecei com teatro amador e me tornei profissional e estou até hoje. E não com a coisa de ser famoso ou ser reconhecido. Eu sou um ator. A diferença do meu trabalho com qualquer outra profissão é que a nossa aparece. As pessoas vão especificamente nos assistir. Mas a gente assiste no dia a dia o trabalho de muitos profissionais de várias áreas. E que muitas vezes nem é lembrado. Todas as áreas. Então, a única diferença é que a nossa profissão, como ator, a gente é visto e é lembrado, é amado, e somos acarinhados por sermos artistas. E o artista tem uma responsabilidade muito grande, que é ser um questionador. Eu sou um cara que estou sempre questionando o que está em volta. A arte me permite isso, até porque uma das funções da arte é questionar, interrogar. Eu preciso não estar contente com o que está em volta para que a minha arte ela flua naturalmente. Então eu tenho feito isso há 40 anos, como eu digo, entre aspas, profissionalmente. E foram uns 2, 3 anos que a gente chamava de teatro amador. Então esse é o Sirmar Antunes e essa é a minha trajetória, que agora eu não vou enumerar trabalho por trabalho, mas é mais ou menos isso aí. Sou de Porto Alegre, do bairro Medianeira, filho de um estivador com uma dona de casa, e o meu pai, além de estivador, ele foi ex-combatente, foi para cima da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente, muito tempo depois, aí vem uma pensão militar para eles e tal. Mas meu pai era estivador. E eu fui criado sendo filho de um estivador. Isto é um cara que teve sempre um grande amor familiar. E na minha família foi forjada o meu escudo de negritude foi forjado na própria família. Ou seja, uma família composta por muitas mulheres. Minha avó, minha tia-avó, minhas tias, minhas primas, minhas 2 irmãs, minha mãe. Então era uma família muito grande, que nos ensinaram
a buscar sempre andar com o nariz erguido, não baixar a cabeça e não dar bola para o que dizem. Meu filho, você tem condições, você é mais você, você tem talento, você tem possibilidade de chegar onde você quiser. Só traça um caminho e o caminho tem que ser o certo. Saiba sempre pesar e separar aquela coisa do joio, o joio do trigo. Foi o que eu fiz toda a minha vida. Porque na minha época não era tão diferente de hoje. Se eu escolhesse um caminho um pouquinho diferente, talvez eu não estivesse aqui. Então eu consegui crescer, eu, minha família, meus primos, minhas irmãs, numa reta muito interessante. E nos gostando do nossos narizes, nossos cabelos, os nossos beiços, o nosso falar alto, aquela coisa da nossa festividade, o festerê do dia a dia das famílias negras, que isso é uma coisa que é natural. E a gente se acarinha de verdade, a gente fala alto, a gente se abraça, e quando se xinga mesmo, ninguém é falso. Então, isso é que é legal, eu gosto dessa coisa da veracidade. Então, eu sempre fui criado dentro dessa veracidade. Hoje, a minha família, obviamente, bem menos, né? Então, um dos mais velhos é meu primo e eu. O resto tudo é mais jovem do que eu, quer dizer. Os velhos terminaram, já foram embora, mas nos deixaram esse legado de ser feliz com o que temos e querendo buscar mais. Ou seja, a nossa visibilidade, buscar a nossa integridade, buscar a nossa ascensão social e cultural. Então, uma coisa que os coroas deixaram para a gente é nunca abandonar o banco de escola. E aí, a partir daí, vai buscar seu caminho. Olha, e hoje está 1.000.000 de vezes mais fácil, e um pouco diferente, para melhor, do que quando eu comecei. Mas ainda muito, muito longe de ser algo palpável e algo que nos deixe feliz. Por exemplo, não é eu que digo, são várias pessoas, qualquer negro vê isso. Se tu tá na tua casa, tu liga a TV, em qualquer canal, todas as emissoras, tu vê um Brasil. Aí tu vai na rua, no armazém, no supermercado, tu vê outro Brasil. Ou seja, nossa televisão é eurocentrada, é europeia. E aí, hoje a gente vê o Lázaro e a Thaís, mas eles não vão conseguir, talvez, ficar velhinhos dentro de uma emissora ou fazendo sucesso velhinhos, como os outros atores que começaram jovens e ficaram velhinhos trabalhando. Vai chegar uma época que o Lázaro e a Thaís não vão ser mais precisos. Vai vir outros casais, vão ser trocados, como muito bem eu ouvi numa palestra o Antônio Pitanga dizer, é isso aí, trocar 6 por meia dúzia. Então, o que está faltando? É justamente a gente querer se tornar visível. E hoje, os grupos de teatro de todo o Brasil, não só, tu perguntou nas artes cênicas, mas em todas as áreas, mas principalmente na arte cênica, principalmente na arte visual, nas artes em geral, nós precisamos cada vez estar mais atentos a que essa visibilidade seja real. Porque muitas vezes nos colocam uma bala na boca, olha, tem um papel, falar, aparece, e depois não te chamo mais. Então isso é muito desgastante, porque naquele momento tu foi visível, se tornou visível, os teus pares, os teus iguais gostaram e tal, mas teus pares e teus iguais não vão ver outros tão cedo, porque há uma troca muito grande, há uma alternância desses nossos valores, eu não sei porquê, porque eu acho que somos mais que a metade da população, então eu acho que em todas as emissoras de televisão nós deveríamos ter 50%, é natural, no mercado de trabalho em geral, não teria tanto desemprego, em todos os setores da sociedade deveríamos estar ocupando todos os espaços, ou seja, hoje, por exemplo, hoje não, uns 3, 4 meses atrás,
fui num hospital, no pronto-socorro, porque eu ganhei um corte e tal, fui acidentado, e fui atendido por um cirurgião plástico negro, e aí brinquei se ele era do mais médico, no casamento não era, é um médico negro, mas isso é uma coisa rara. Nem sempre foi assim. Quando era guri, era muito raro a gente ser atendido por um médico negro. Porque os negros não tinham essa ascensão, não conseguiam chegar na universidade, pelo menos nos cursos mais importantes, talvez, medicina, engenharia e tal, direito, porque não lhes eram dado essas chances e porque eles tinham que entrar no mercado de trabalho muito cedo para ajudar a família. Então era... Meu pai não tem curso superior, minha mãe e tal, eu também não tenho, mas eu não tenho por opção. Eu ia fazer um técnico e seguir em frente. Eu fiquei muito feliz de ser atendido por aquele senhor, que era um jovem, né? Não era um senhor, era um jovem. E no sentir, a gente se sente representado, se sente feliz de ter ali um par, um igual, com uma posição que tu normalmente não vê. Por exemplo, hoje tu vê em todas as áreas, tu vê cantores, cantoras, atores, atrizes, sabe? Diretores fazendo seus trabalhos, assinando trabalhos. Por exemplo, um dos grandes diretores da TV Globo é o Milton Gonçalves. E ele nem sempre assina trabalho. Então, uma das novelas mais famosas que a TV Globo vendeu para o mundo inteiro, que foi a Escravizaura, era um dos diretores da Escravizaura, era o Milton, quer dizer. E hoje a gente sabe disso, porque hoje foi divulgado, mas na época, o diretor vai lá, faz o trabalho e deu. Então, quer dizer, hoje a gente precisa desse protagonismo, e eu quero. Então eu digo sempre que eu preciso me ver na TV. E não especificamente o Cyrmar Antunes. Eu preciso cada vez mais ver meus pares, meus iguais, em todas as emissoras de TV, seja em que programa for, seja tanto no audiovisual enquanto ficção, seja documentário, seja no jornalismo, no telejornalismo. Por quê? Porque aí eu consigo ver uma sociedade, o Brasil mostrar a cara que o Brasil tem. Porque, na verdade, o Brasil não se conhece. Isso aí independe de etnia. A cultura geral do Brasil, o Brasil não se conhece. A gente consegue aqui, se colocar um cara do interiorzão daqui do Rio Grande do Sul, pessoa do povo, a conversar na sua linguagem pátria, na sua linguagem que ele usa natural, e um cara do sertão nordestino, as pessoas não vão se entender, porque cada um quer dizer uma coisa, a não ser que ele diga assim, mostre. Isso que eu estou dizendo é isto. É isto. Aí, se ele não mostrar, as pessoas não se entendem, porque o Brasil não conhece o Brasil. Porque não foi nos dado a chance de nos conhecermos. E isso acontece também com a negritude. A gente se conhece por telepatia, porque a gente sabe. Porque a dor do neguinho aqui do Sul é a mesma dor do neguinho lá do Nordeste. A mesma ansiedade ou as mesmas decepções são as mesmas dos negros e negras de Salvador contra os negros e negras de Porto Alegre. Os negros e negras mineiros e de qualquer outro lugar sentem os mesmos prazeres e as mesmas dores. Porque nos é comum essa busca de uma afirmação. E não que nós não tenhamos essa afirmação, nós sempre a tivemos. Nós nunca tivemos chão para mostrá-la. E nunca tivemos a força de poder dizer: nós estamos aqui, somos bonitos, somos jovens, somos maravilhosos e temos uma grande história para contar. Então me ouça, que eu quero contar a minha história com as minhas palavras. Eu quero ser protagonista da história que eu ajudei a escrever com a história da minha família. Então, o dia que a gente puder fazer isso, e já estamos chegando bem perto, esse espetáculo é uma realidade, a gente vai conseguir ter justamente o ponto de partida que é a rédea segura na mão. Eu domino o cavalo que eu monto e eu percorro o caminho que eu quero. Ninguém precisa dizer assim, vai por ali ou vem por aqui. Eu faço a minha estrada porque sei onde eu quero chegar.
E sempre a gente precisou ouvir pessoas dizendo, vai por ali, vem por aqui, faz isso, faz aquilo. É melhor para ti fazer isso. Não, não é melhor para mim, não sei. Como é que você, se eu não sei ainda o que é melhor para mim, como é que você está me dizendo que é melhor? É mais ou menos isso. Então, eu creio que nós estamos num momento muito interessante, que era um momento é um ponto de virada, esse momento social, político, tudo que está acontecendo, é um momento da negritude se unir no Brasil inteiro e dizer assim, é o nosso momento. Ou a gente diz assim, ó, chega de a gente dizer sim senhor, sim senhor, sim senhora, não senhora, não, não. Opa, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, eu quero assim, porque tem que ser assim. Então eu acho que esse é o momento da virada. E eu estou feliz por poder estar participando de um espetáculo que nem esse e poder dizer isso. É um momento, é um ponto, um novo ponto de partida, este momento que estamos vivendo. Olha, uma das coisas que a gente hoje briga tanto e tal, briga tanto, não, é uma das demandas que mais o povo negro tem sofrido. Primeiro, deixem os nossos jovens viverem. Os nossos jovens estão sendo mortos, estão sendo dizimados no país inteiro. E sob um pano de fundo de que são todos culpados, não. Estão matando os jovens, estão fazendo limpeza étnica. Há muito tempo fazem isso. Então deixem nossos jovens crescerem e viverem em paz. E ficarem velhinhos para contar a história deles. Porque essa história deles é a minha história. Essa é uma das mensagens. A outra é o seguinte, se nós estamos até aqui hoje, 2000 e poucos anos, e 500 anos de Brasil, porque temos uma força muito grande. E essa força também é a nossa religiosidade. E outra coisa, eu quero que cada um faça a sua oração na boa. Só deixe a minha fé eu levá-la comigo na boa. Eu acho que a intolerância religiosa é um atestado de pobreza de qualquer país, de qualquer comunidade. Eu acredito que hoje as pessoas fazendo o que a polícia fazia nos anos 50, nos anos 40, quebrando templos religiosos, afro-religiosos, que isso? Então, eu acho que está no momento da nossa comunidade, povo de terreiro, dizer basta. Eu não vou lá no culto, não vou lá na igreja católica, evangélica, apostólica falar mal. Então, sigam as suas fés. Eu sigo a minha fé. Sigam os seus cultos, eu sigo o meu. Porque todos eles levam a um ser, ao universo, essa força do universo. E se vocês vão colher na fonte do universo esta verdade, a minha verdade sempre teve no universo. Teve nas águas, nos ventos, nos mares, na terra, na rocha, nas matas. É lá que estão os meus deuses. É lá que estão os meus deuses, é lá que está a minha fé. Laroye. Então, na boa, intolerância religiosa é pobreza de espírito. E jovem, siga seu caminho. Pai, mãe, família, adotem verdadeiramente, de novo, os seus próprios filhos. Mas adotem mesmo, antes que um traficante adote. Senão, eles vão ter motivo para matar nossas crianças. É isso. Eu quero um dia ficar velhinho e ver essa gurizada contar a história deles. Só isso, e continuar fazendo arte. Um beijo, um abraço, um aperto de mãos em cada um dos senhores, com o axé do universo.